Na Porto Alegre do século XIX, uma cidade em crescimento, de ruas tranquilas e vizinhanças pacatas, um segredo terrível se escondia em meio às casas de alvenaria. A Rua do Arvoredo, aparentemente comum, se tornaria palco de um dos crimes mais macabros e misteriosos da história brasileira. Um caso tão sombrio que, até hoje, mistura realidade e lenda, fato e imaginação, e que ganhou fama como o caso da linguiça humana. Era a década de 1860. Porto Alegre respirava o progresso, mas ainda mantinha costumes coloniais, marcada por imigrantes que chegavam ao Brasil em busca de novas oportunidades. Em meio a esse contexto, a Rua do Arvoredo era apenas uma pequena via, sem qualquer destaque especial. Ali, famílias viviam sem desconfiança, sem imaginar que atrás das portas de uma casa modesta se escondia algo monstruoso. Entre os moradores estava José Ramos, um ex-policial português, descrito como homem frio, calculista e violento. Ao seu lado, vivia Catarina Paulsen, uma imigrante alemã que havia se envolvido com Ramos e compartilhava de seus segredos. Juntos, formavam um casal que pouco chamava a atenção, mas que, segundo as versões mais conhecidas, se tornaria protagonista de uma trama macabra. Havia ainda um terceiro nome, cercado de mistério: Carlos von Kossel, um açougueiro húngaro que, de acordo com boatos, teria se envolvido diretamente na prática que chocou a cidade, menos a produção de linguiças feitas com carne humana. A rotina da cidade começou a ser perturbada quando pessoas passaram a desaparecer sem explicação. Comerciantes, viajantes, vizinhos, nomes sumiam, deixando famílias desesperadas. Enquanto isso, na casa de Ramos, visitantes apareciam e nunca mais eram vistos. O silêncio da Rua do Arvoredo escondia gritos que ninguém ousava ouvir. E nos arredores, uma estranha coincidência chamava a atenção. Muitos comentavam sobre a qualidade incomparável das linguiças vendidas na região. Saborosas, macias, diferentes de todas as outras. Poucos se atreviam a perguntar qual era o segredo daquele sabor. A investigação policial começou de forma lenta, mas logo se deparou com indícios perturbadores. Vestígios de ossos humanos foram encontrados em meio aos restos do açougue. Rumores se espalharam. José Ramos e seus cúmplices assassinavam pessoas, esquartejavam os corpos e utilizavam a carne na produção de linguiça. A história ganhou vida própria. O horror corria de boca em boca, espalhando o medo. Para muitos, bastava passar pela Rua do Arvoredo para sentir arrepios. Os vizinhos diziam ouvir sons estranhos à noite. Outros juravam ter visto vultos se movendo atrás das janelas da casa de Ramos. Presos e levados a julgamento, José Ramos e Catarina foram acusados de homicídios cruéis. Documentos históricos confirmam a condenação de Ramos por assassinato. Mas a ligação direta com a fabricação de linguiça humana jamais foi comprovada de forma definitiva. Foi nesse ponto que o caso ganhou contornos de lenda. O imaginário popular fez o resto. Jornais da época ampliaram os boatos. Vizinhos espalharam relatos. E logo a versão de que a carne humana estava sendo vendida em forma de linguiça virou parte inseparável da história. O mito se tornou maior do que os próprios registros oficiais. A simples ideia de que famílias de Porto Alegre poderiam ter consumido linguiça feita de carne humana marcou gerações. A Rua do Arvoredo passou a ser lembrada como um lugar maldito, carregado de ecos de sofrimento. E como em toda boa história macabra, os detalhes mudavam com o tempo. Uns diziam que eram dezenas de vítimas. Outros afirmavam que eram centenas. Para alguns, Ramos e Catarina eram apenas assassinos comuns. Para outros, eram monstros capazes de transformar o crime em algo ainda mais diabólico. Mais de 150 anos depois, o caso da Rua do Arvoredo
ainda é contado. Historiadores debatem o que realmente aconteceu, mas para o povo, a versão da linguiça humana continua sendo a mais lembrada. Livros, peças de teatro, documentários e até passeios turísticos em Porto Alegre mantêm viva a lenda. O mistério sobre o que realmente ocorreu atrás das portas daquela casa permanece. O julgamento selou a culpa de Ramos, mas não respondeu às perguntas que até hoje alimentam a imaginação popular. Imagine a sensação de viver naquela Porto Alegre do século XIX. Você vai até o mercado, compra uma linguiça que todos dizem ser deliciosa, e depois descobre que talvez o sabor que tanto elogiavam pudesse vir de algo impensável. O medo não era apenas da morte, mas da possibilidade de ter participado, sem saber, de um ato monstruoso. Essa é a essência do terror do caso da Rua do Arvoredo. Não apenas o assassinato, mas o choque da possível transformação da humanidade em mercadoria. Hoje, ao passar pela Rua do Arvoredo, nada denuncia a brutalidade que marcou aquele lugar. Apenas quem conhece a história sente o peso do silêncio que paira sobre as paredes e calçadas. E fica a pergunta: o que é mais assustador menos a verdade que conseguimos provar, ou os segredos que permaneceram escondidos naquela rua sombria? Porque às vezes os ecos do passado continuam vivos, esperando apenas que alguém os ouça.